Som, um, dois, teste, um, dois. Som, um, dois. Hola, hola, dos. Sí, hola, buenas tardes, boa tarde, Miguel, dos. Boa tarde, então, para vocês todos que estão aqui, neste Diálogos no 100, sejam bem-vindas e sejam bem-vindos também. Uma boa tarde para vocês que nos acompanham pela Web Rádio Migrantes da Missão Paz São Paulo e que também nos acompanham por outras redes sociais, como o Facebook da Missão Paz São Paulo. Sejam bem-vindas e bem-vindas, vocês que estão acompanhando de diversas regiões brasileiras. Tem gente lá em Belo Horizonte, gente em Manaus, Brasília, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro e até no Canadá. Tem gente nos acompanhando. Então, isso é muito bom, porque a gente vai promovendo um diálogo cada vez mais diversificado. O Diálogos no 100 de hoje é um diálogo também bastante especial, por vários motivos. Um deles é que é o último Diálogos no 100 deste ano, de 2024, né? E é também um Diálogos no 100, que traz o tema da diáspora boliviana na cidade de São Paulo, apresentada por um pesquisador boliviano. Então, são aí os próprios imigrantes fazendo pesquisa e tentando, de alguma maneira, interpretar as suas realidades e contribuir para o debate social, o debate político, o debate sociológico, o debate pastoral, sobre os processos migratórios, nesse caso, de maneira muito especial, a imigração boliviana. Para vocês que estão aqui presentes, eu digo, então, quem está vindo participar pela primeira vez, a gente não faz intervalos, de modo que, se você quer tomar uma água, um cafezinho, o cafezinho fica ali no corredor, então você pode sair, toma um cafezinho, volta, a água está no final do corredor e banheiros masculino e feminino também no final do corredor. E você que nos acompanha da sua casa ou do seu local de trabalho, também tem aí as suas localizações onde você pode encontrar água, café, evidentemente acompanhar de maneira bastante confortável. Então, sempre uma satisfação. E lembrando, né, que o Diálogos no 100 é uma parceria daqui da Missão Paz, São Paulo, do Centro de Estudos Migratórios, com o GEPOM, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Memória e História Oral, ou História Oral e Memória, né, que é coordenado pela professora Valéria Magalhães, nossa parceira, e que também está aqui presente, da Escola de Comunicação e Artes da USP de São Paulo. É uma parceria muito rica e assim muito importante para todos nós. O pesquisador, então, de hoje, que vai abordar o tema questões sobre a formação econômica e social da diáspora boliviana, é o Eduardo Schwartzberg, né, que está ali. Ele é sociólogo de formação e trabalha também como fotógrafo, toca também nas festas, né, Eduardo? É mestre também, aqui pela Escola de Comunicação e Artes da USP, e agora é doutorando pela mesma escola, no programa de sociologia, não? Pode dizer? O programa é Mudança Social e Participação Política. Sim, mudança social e participação política. Política. Ótimo. E é orientando da nossa parceira, a professora Valéria Magalhães, que está aqui presente. Escola de Artes, Ciências e Humanidades, ela está ali me corrigindo. A comunicação é a outra, é a USP Butantã. Isso. Né? Isso. Tá certo. Muito obrigado aí, Valéria. Então, Eduardo, seja muito bem-vindo, tá? E é um prazer sempre contar aqui com a sua participação, seja ali como ouvinte e também como interlocutor, e hoje como expositor nos Diálogos no 100.
Fique à vontade. Boa tarde, todas, todos, todes. Para mim é um prazer estar novamente aqui na Missão Paz, no Centro de Estudos Migratórios, convidado por Carlinhos, a quem eu tenho um apreço muito grande. Ele foi professor na minha banca de mestrado e também espero que aceite ser na banca de doutorado, né? E então, estou muito agradecido porque, além disso, aqui em la Misión Paz, sempre os imigrantes, os pesquisadores, temos um espaço, né? Que às vezes justamente para os acadêmicos que somos de outras nacionalidades é muito difícil, né? Poder ingressar. Então, eu quero começar falando isso, né? Estou muito grato por isso. Além disso, quero agradecer também a presença de minha orientadora, a professora Valéria, e também agradecer a todas as pessoas que estão interessadas, que estão seguindo por el Facebook. Aqui o Carlinhos estava falando que havia muitas pessoas de vários lugares que estão interessados em lo que é a migração boliviana, uma migração que talvez a partir desta década já não tem interesse como foi em outras décadas pelos acadêmicos, né? Porque já chegaram outras migrações, como as venezuelanas, as haitianas, né? Mas eu, como boliviano, aún me debruço em lo que é a migração boliviana, e agora o que vou apresentar é justamente um pouco de lo que estou colocando, um avanço de lo que estou colocando em el doutorado, né? Principalmente na parte do capítulo na introdução. E a partir também de uma experiência que eu tive graças a uma bolsa sanduíche, né, que me foi otorgada por la CAPES, né. Eu tive a oportunidade de estar em Argentina, em 2003, voltei agora em junho, né. E antes de começar, eu queria fazer também uma homenagem a duas pessoas que lastimosamente nos deixaram as anteriores semanas, né. Uma pessoa é Andrés Espinosa, ele foi boliviano também, de La Paz, e ele morou aqui em São Paulo 35 anos, né? Ele trabalhou em costura, mas também depois ele foi um comunicador, foi diretor de um programa de rádio também. E também ele, nesta última etapa, ele se dedicou muito à formação de esportistas, principalmente no tema de futsal, com um projeto que se chamava Nova Geração Boliviana, né? Principalmente com crianças e jovens bolivianas, né? Lastimosamente, ele nos deixou a semana passada, e outra pessoa que também eu queria homenagear é a Dom Alberto Espinosa, que eu acho que aqui conhecia muito bem, porque ele era fotógrafo. Ele fotografou e retratou, registrou a comunidade boliviana durante 40 anos. E, bom, também na semana passada nos deixou. Antes de começar, queria fazer uma homenagem a eles, porque eles foram muito importantes também para a comunidade boliviana. E, bom, para falar neste conversatório sobre a formação econômica e social da diáspora boliviana, aí já temos dois conceitos, né, que aparecem, como o de formação econômica e social e o de diáspora, né? No sentido que a formação econômica e social, que a partir das leituras marxistas, principalmente faz uma abordagem da sociedade, mas uma sociedade uma sociedade que é mutável, né? Que sempre está em processo, mas que tem uma relação da base econômica com o que se denominaria a superestrutura, a parte das outras instituições jurídicas, culturais e sociais, né? Mas sempre, talvez, esse conceito nasceu desde uma ideia nacionalista, né? E, nesse sentido, a diáspora tem como conceito geral o tema da dispersão das pessoas que deixam seu lugar de origem para ir a outros espaços, né? E William Safran, que é um dos maiores teóricos sobre o tema da diáspora, fala principalmente que a diáspora se caracteriza por aquelas pessoas que deixaram seu lugar de origem, pero que têm um compromisso com a nacionalidade, que em los lugares onde eles estão não sentem que estão integrados de alguma forma total,
entonces siempre de alguna forma también están afastados y que tienen muchas singularidades y cosas que los asemejan entre ellos, ¿no? Entonces, aparte de eso, yo pienso que Bolivia es una diáspora, principalmente también porque se estructura esta situación de formación económico-social, estructura a tema del centro y periferia como un todo, ¿no? O centro já não se pode entender porque está sozinhas, sin su periferia, porque justamente las personas que moran fuera de ella, en los diferentes países, son los que determinan también las políticas, la parte económica de un mismo país, ¿no? Entonces, según la OIM, la diáspora boliviana se caracteriza de dos concepciones, ¿no? En una dupla concepción, que debería ser cíclica y estructurada y contingente temporal. Cíclica y estructurada debería ser una cosa histórica, ¿no? En el sentido de que la migración boliviana sería una cosa reciente. Y ahí tem pesquisadores, los principales pesquisadores tal vez que se debruzaron en la migración en Bolivia son Alfonso Hinojosa, que tiene muchos estudios, principalmente en España, y Leonardo de la Torre, ¿no? Que él estudió bastante la parte de la migración boliviana en Estados Unidos. Y Alfonso Hinojosa, como Leonardo de la Torre, tem como referentes de esa idea de que la migración boliviana es histórica y que tienen como un sentido de hábitos, ¿no? Como un sentido de que son cosas que no aconteceron ahora, sino que se remontan a mucho tiempo atrás. En este sentido, ellos van a hacer referencia, por ejemplo, a historiadores como John Murra, que fue un historiador ucraniano, o Ramiro Condarco, boliviano, que ellos de forma paralela estudiaron lo que acontecían con los desplazamientos indígenas, ¿no? Antes de la época colonial. Y ellos explican que existían intercambios y existían ya desplazamientos de mucha distancia y de mucho tiempo, que acontecía entre lugares altos y lugares bajos, ¿no? Y a raíz de eso, ellos hallan que eso es una cosa que dio continuidad y que no se desestructuró con el tema de los estados nacionales, inclusive ya en la época colonial. Las estructuras coloniales fueron sobre las estructuras indígenas, ¿no? Tanto en caminos como también en las formas comerciales, inclusive en el tratamiento de lo que era la exploración de la plata, ¿no? Ahora, en el otro sentido de contingente temporal, debería ser el tema de la migración que se produce a través de momentos constitutivos, ¿no? Que es un concepto de René Zavaleta Mercado, un gran pensador boliviano, que él fala que los momentos constitutivos son momentos históricos de transformación social, ¿no? Que en la Bolivia podemos pensar en lo que fue la Guerra del Pacífico, ¿no? En 1879, con la pérdida marítima, la guerra que aconteció en 1899, que fue la Guerra Federal, donde pasó los poderes legislativo y ejecutivo a La Paz, más la capitalía continuó siendo en Sucre, mas eso produce muchas situaciones económicas y políticas que transformaron la realidad boliviana. Otro momento constitutivo fue el que aconteció entre 1932 al 35, que fue la Guerra del Chaco, que Bolivia sostuvo con Paraguay. Y por último, la Revolución del 52, de 1952, ¿no? Donde el presidente fue Víctor Paz Tensoro y se procesó una revolución tanto económica como política, ¿no? Hasta ese momento los indígenas no tenían derecho al voto, al igual que las mujeres. Entonces se producen diferentes reformas en el tema de educacional, también el tema del derecho al voto, como así también en el 53 se hace la reforma agraria, ¿no? Entonces, de algún jeito, esos fueron momentos constitutivos. Y en el 85 es un momento constitutivo también muy importante también para la migración boliviana, porque a partir de
dessa situação que começa a ser mais forte o processo migratório de bolivianos para o exterior, né? Se bem sempre existiu um processo migratório, em estes momentos constitutivos é quando este processo vai aumentando, né? Vai crescendo por estas situações econômicas. E em el 85 o que produz esta situação é que existia uma hiperinflação, né? Igual que aqui no Brasil. E a única forma de parar essa hiperinflação foi que o presidente Víctor Paz Tensoro, justamente el que foi o presidente que liderizou a Revolução del 52, foi quem começou com um decreto que foi o 21060, o modelo neoliberal na Bolívia. Lo que mais ou menos podemos pensar que está acontecendo na Argentina hoje, né? Com um ajuste terrível, deixar sem trabalho um monte de pessoas, principalmente da mineração, porque Bolívia tem um histórico de modelo extrativista, né? Um modelo econômico extrativista. Então, primeiro foi o tema do estanho, depois a prata, o estanho, e posteriormente o petróleo e bueno, agora o gás, né? Então, agora estamos passando também a outro momento constitutivo, porque a Bolívia está passando também por uma situação de crise. E isso também vai produzir outra onda migratória, né? Mas este momento foi crucial para que a migração se acrescente a outros destinos. Então, depois vamos a ver os principais países em los que os bolivianos migran, né? Pero os principais países são Argentina, Estados Unidos, Brasil, Espanha e Chile, né? A migração mais histórica é a migração para a Argentina, né? Que já acontece a finais do século XIX, né? Mas depois, nesta época dos 50 e posteriormente na década de 80, os bolivianos começam a migrar a outros destinos, né? Estados Unidos, mas deduzimos que por as restrições de Estados Unidos, por os atentados del 11 de setembro de 2001, começaram a ir a outros lugares, né? Como Espanha, mas em Espanha também, com a crise econômica e com as restrições que começaram a pedir visto e demais, porque a quantidade de bolivianos também estava multiplicando, ocasionou de que, bom, se procurassem outros destinos e um dos mais requeridos foi o tema do Brasil também. Segundo o último censo de 2024, né, que se realizou agora, a começos do ano, e aún não se tem os resultados, né, a sistematização dos resultados que só vão a sair até finais do próximo ano, mas um dado que já lançaram foi que, bom, Bolívia tem essa quantidade de habitantes, né, em os diferentes departamentos, né, em Bolívia não são estados, são departamentos, né, e esses são os 9 departamentos que tem a Bolívia, né? Como podemos ver, Santa Cruz é o departamento que tem mais habitantes, seguido de La Paz e Cochabamba. Posteriormente, tem outros departamentos, como podemos ver, Beni e Pando têm habitantes que podem ser em menor quantidade do que as pessoas bolivianas que moram aqui em São Paulo, em Brasil, como as pessoas que moram em Argentina, né? Então, até agora só nos podemos basar em dados do censo del 2012, né? Da quantidade de habitantes que estão fora da Bolívia, né? E como falei, o primeiro país onde tem migração boliviana é a Argentina, seguida de Espanha, Brasil, Chile, Estados Unidos. Mas esses dados, segundo outras fontes, né, mais atuais, varia, né? Por exemplo, segundo o RENAPER, que é o registro em Argentina, existiriam 658.000 habitantes, né? Em Espanha, 50.510, em Chile, 123.000, né? 731, segundo o IPSE en Estados Unidos serían 360.000 y según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística
el censo 2010 serían 27.754 bolivianos. Mas, según la otra fonte, que es de la OIM 2011, en Argentina tem outras quantidades, né, muito mais importantes, né? Argentina sigue sendo sempre uma constante como o primeiro país, né? Depois vem Espanha, Estados Unidos, Brasil e Chile, né? Mas tem muita variação, né? E segundo datosmacron.com, basada na ONU, estes também seriam outros dados. A Argentina também sigue sendo o primeiro país, seguido de Espanha, e aí Chile já estaria em terceiro lugar, né? Esse é um dado muito interessante, né? Que o destino migratório agora dos bolivianos é principalmente Chile, né? Por isso está acrescentando muito mais a migração para lá. E Estados Unidos e posteriormente Brasil. Mas, según en 2013, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia informó que la comunidad boliviana en Brasil es la segunda más numerosa en el exterior, con aproximadamente 450.000 habitantes. Y según el Sistema de Registro Nacional Migratorio, el SISMIGRA, entre el 2010 y el 2023 ingresaron 100.750 bolivianos, ¿no? Un dado interesante también es que en estos últimos 4 años, de 2000 a 2023, hay un incremento también importante, ¿no? Principalmente en los últimos 2 años, el 2022 y el 2023, ¿no? Casi se triplicó la cantidad, ¿no? Pensando también que esos datos siempre son muy subestimados, ¿no? Y que en la realidad se puede pensar que son hasta 3 veces más, ¿no? Posteriormente vamos a hablar un poco sobre justamente la importancia en el tema económico, ¿no? De esta diáspora para Bolivia. Para eso vamos a utilizar el lado de las remesas económicas, ¿no? Y el informe del último del Banco Central de Bolivia da esa situación de las remesas económicas del 2023, del primer semestre del 2023. En relación a los años anteriores, como se puede ver, en el tema de las remesas siempre hay una situación creciente, ¿no? Solo el 2020, por el tema del COVID, es que se reduce esa situación, mas después otra vez tiene esa situación creciente, ¿no? En el primer semestre llega a 464.000 y a final de años llegó a más de 1.000 millones, ¿no? Agora, ainda não temos dados sobre o que está acontecendo em 2024. Mas destas remessas econômicas, o principal país, o monto maior, né, das remessas vem da Espanha, seguido de Chile agora, Estados Unidos, Brasil e Argentina. E essa é uma coisa também interessante, porque anteriormente, después de España, era la Argentina, ¿no? Que era el monto mayor en temas de remesas económicas. Falando también que las remesas de los inmigrantes que llegan a Bolivia es uno de los ingresos más importantes que tiene el país, ¿no? Por eso, en temas económicos, también los inmigrantes son determinantes, ¿no? Para la estructura económica del país. Y aquí podemos ver que Chile está en segundo lugar, o sea que de años anteriores, de 5 años atrás, donde estaba en quinto lugar, sube a un segundo lugar, ¿no? Cosa que también es un dato muy relevante sobre lo que está aconteciendo con la migración boliviana. Por último, también en el tema de las remesas, según el lugar de destino, podemos observar que la mayor cantidad de las remesas benefician a las personas de la parte oriental, ¿no? Y al departamento de Santa Cruz, posteriormente a Cochabamba y después La Paz, lo que nos hace comprender de que de algún jeito las personas que están en España son personas migrantes que justamente ven de ese lugar de origen, ¿no? Agora vamos a observar a importância da diáspora em termos políticos.
pensando principalmente en lo que aconteció en las últimas elecciones, 2019 y 2020, ¿no? Porque como sabemos, a finales de 2019 comienza el tema del COVID, ¿no? Y en la Bolivia no solamente se vivió una crisis, que fue la sanitaria, sino la crisis política, ¿no? En final de 2019, con el tema del golpe que aconteció. Y después de un año, los bolivianos otra vez tuvieron que votar en las elecciones gerais. Y eso llama mucho la atención, como aconteció un compromiso muy fuerte de los bolivianos porque las elecciones se realicen y por el tema de querer votar, ¿no? Ainda sabendo de los riesgos que podía acontecer con eso, ¿no? Entonces, hasta el momento solo existen 4 elecciones que se realizaron de elecciones gerais. Antes no existía el derecho al voto hasta el 2009, ¿no? Justamente fue en el gobierno de Evo Morales que comienza una política sobre el tema migratorio, ¿no? Que como fala Eduardo Menezes y Alfonso Hinojosa, hasta ese momento la política boliviana en el sentido migratorio de los bolivianos que están fuera era prácticamente nula, ¿no? No existía. Y a partir del gobierno de Evo Morales sí se da una importancia mayor. Mas esa importancia, podemos pensar que fue un fato de, sí, que si el derecho al voto es una situación muy importante para las personas que están fuera de la Bolivia, también fue un fato claramente observable que eso iba a beneficiar al gobierno de turno, que en esta situación es el MAS, ¿no? Hasta el momento se realizaron 4 elecciones, 2009, 14, 19 y 20. Y en todas las elecciones, el MAS, el Movimiento al Socialismo, obtuvo victorias por porcentajes superiores al 60%, ¿no? Que es un dato muy relevante. En el año 2019, el MAS también obtuvo la victoria en el exterior. Seguido de, aquí una cosa interesante, aquí en Sao Paulo el MAS ganó el 2019, mas la persona que salió en segundo lugar fue un candidato que tenía una dupla nacionalidad, boliviana surcoreana, que es Kim Jong-un. Y además de eso, que él era evangélico, ¿no? Entonces es interesante ver cómo después del MAS los bolivianos que moran en Sao Paulo y en Brasil decidieron dar voto a él, ¿no? Mostrando que existe una fuerte relación del evangelismo con los bolivianos también en la situación migratoria, ¿no? En tercer lugar salió Comunidad Ciudadana. Y en el 2020, que se realizaron otra vez elecciones, porque las elecciones de 2019 fueron anuladas, existe una situación diferente. Ya no existía este PDC, ya no existía este candidato, entonces en segundo lugar salió Comunidad Ciudadana, que era del opositor Carlos Mesa, ¿no? Mas lo interesante es lo que aconteció en países como España, ¿no? Donde ganó Comunidad Ciudadana más en 2019, más el 2020 ganó el partido que se formó con Luis Fernando Camacho, que fue tal vez la lideranza principal en el movimiento político que derrocó a Evo Morales el 2019, ¿no? Que él viene de la parte de Santa Cruz, ¿no? Del estado de Santa Cruz. Entonces ahí podemos ver que al igual que en las remesas, donde se ve que las remesas de algún jeito de España benefician más a una situación regional, en el voto inmigrante también existió una situación regional, ¿no? En la que decidieron el voto por un opositor al MAS. También es interesante ver que de todos los países donde se realizaron las elecciones, tanto el 2019 y el 2020, que fueron más de 30 países, el 2019 33 y el 2020 30, solo en 6 países ganó el MAS, que fue tipo Egipto, Irán, Venezuela, Argentina y Brasil. En los otros países ganó el opositor, los otros candidatos. Mas con la cantidad de personas que votaron en esos 5 países, principalmente Argentina y Brasil,
Foi mais de 70% de toda a votação de imigrantes que estão fora da Bolívia, né? Bom, isso seria praticamente todo o que eu queria expor, principalmente para mostrar como Bolívia se caracteriza por uma diáspora, porque justamente a importância em tema econômico e político, como podemos observar, é determinante para a estrutura social da Bolívia, né? La quinta parte de los bolivianos está fuera de Bolivia, ¿no? Si Bolivia tiene más 11 millones y más de habitantes, prácticamente 2 millones están fuera de Bolivia, ¿no? Entonces, podemos observar, a diferencia de otros países, que sí es una diáspora, no se caracteriza por una diáspora justamente porque tiene esa relación de centro-periferia y en situaciones políticas y económicas determina muito lo que es a atualidade boliviana, né? Se tem alguma pergunta, muito obrigado. Muito grato, Eduardo. Então, a apresentação sucinta e bastante interessante, né? Com informações diversas no aspecto histórico, econômico, político, social. É o início para uma prosa, para as conversas agora. Antes, eu queria fazer aqui um pequeno comercial da revista Travessia, eu já abro lá. Então, eu estou aqui em mãos com a edição 100 da revista Travessia. Vocês que nos acompanham aqui na sala e também que nos acompanham pelo Facebook, quem está acompanhando pela web rádio não tem a imagem agora, mas depois pode verificar a imagem no Facebook, né, Miguel, da rádio, e também no canal do YouTube. A 100ª edição da revista Travessia, que neste ano de 2024 completou 37 anos de existência. Está aqui alguns dos fundadores aqui presentes, o Padre Alfredo, o Padre Antenor, e algumas dos continuadores, né, o Padre Paulo, que está ali, a Valéria, a professora Valéria, né, do comitê editorial, a Berenice, que também já contribuiu com a Travessia escrevendo, e vários outros pesquisadores, várias outras pessoas. Então, é uma edição que traz um dossiê Crianças Imigrantes, e está muito interessante, né, com textos sobre indígenas uaraus da Venezuela, boias frias, os migrantes brasileiros, venezuelanos, refugiados de maneira geral, e está disponível no site da revista Travessia, para baixar gratuitamente, que é revistatravessia.com.br. E lá também vocês vão encontrar várias edições da revista Travessia, trazendo pesquisas sobre imigração boliviana no Brasil e fora, e em outros países também, né, fora do Brasil. E há, inclusive, a edição 63, que traz um dossiê especial sobre a imigração boliviana em São Paulo, na edição 63. Bom, então, se vocês têm algum comentário, pergunta para o Eduardo, aí eu peço que venham aquele microfone ali no canto, porque as pessoas estão nos ouvindo pelo rádio ou por outras redes, e é importante que elas também ouçam as perguntas e comentários. E eu já tenho aqui também comentários de quem nos acompanha pelas redes sociais. Então, enquanto aí alguém se manifesta para a vida, eu faço os que estão aqui. A pesquisadora Adriana do Amaral, ela parabeniza pela importante pesquisa que você está fazendo e disse que também pesquisa a diáspora boliviana e quer conversar com você. Então, depois aí se dá um jeito de entrar em contato com ela. A gente tem um e-mail dela, porque fez inscrição, né? A gente passa para você. A Sônia Flores Mamani também, cumprimentando você pela pesquisa, tá? E já aproveito para fazer menção aí de pessoas que se inscreveram pelo site, que estão acompanhando, além da Adriana e da Sônia. Nós temos aí também o Alan Rodrigues de Campos, também um pesquisador aqui da USP, nos acompanha. Roberval Freire, Andril Souza Silva, o Bernardo Vaz de Macedo, que é lá da UFMG,
Caio Eduardo, a Carla Aparecida Silva, que já trabalhou também com imigrantes bolivianos, já trabalhou aqui na Casa do Migrante, a Carla, né? A irmã Claudina Scapini, lá de Brasília, também tem um longo trabalho com imigrantes. O Edivan de Azevedo, da Unicamp, também, que tem projetos nessa área. Fábio Fonseca, o Guilherme Silva, e várias outras pessoas, depois eu vou falando aqui. Como a professora Valéria já se posicionou ali para fazer pergunta ou comentário, eu tenho uma pergunta da Adriana, e eu vou ler para você, e eu peço a Valéria que já faça o comentário, e eu também tenho perguntas para você. Por favor, Valéria. Boa tarde. Então, eu vou aproveitar aqui a oportunidade para agradecer a presença de todos, essa parceria do nosso grupo de pesquisas, o GEPOM, com a revista Travessia Missão Paz é muito importante para nós também. Então, agradecer o José Carlos, hoje o padre Paulo está aqui, é um prazer ver você, os padres Alfredo, Antenor, tudo bem? E Eduardo, muito obrigada por vir falar aqui. O Eduardo é meu orientando, então eu não vou fazer uma pergunta, mas vou fazer uma sugestão para você dar algumas informações que eu sei que estão no seu trabalho e que eu acho que são relevantes para quem eventualmente queira conhecer um pouquinho mais da imigração boliviana, em especial no Brasil. O trabalho do Eduardo, ele tem várias perspectivas interessantes e diferentes, especialmente pelo fato do Eduardo ser boliviano, isso traz um olhar diferente sobre o trabalho, diferente dos anteriores, né, Eduardo? Nós temos conversado bastante sobre isso, e eu gostaria, Eduardo, que você relacionasse aqui, se você puder, por favor, acho que é o pressuposto inicial do seu trabalho, que essa característica da diversidade étnica e de classe e regional da Bolívia e como que isso se reflete no processo migratório, em especial no Brasil. Então, é importante dizer isso, né, Eduardo, porque a imigração boliviana ela não é homogênea, como pode parecer para o senso comum. Ela é bastante heterogênea, diversificada e com diferentes fluxos migratórios. E a outra coisa agora uma pergunta, Eduardo, sobre a questão do voto me chamou a atenção o fato de uma proporção que ainda é pequena, comparada com o caso brasileiro, mais significativa de pessoas votarem num pastor, portanto, mais conservador, né, imagino. E eu queria perguntar se você já viu alguma coisa sobre isso, uma possível relação entre o crescimento conservador dos evangélicos no Brasil e o reflexo disso na imigração boliviana, ou seja, será que esse contato com essa perspectiva evangélica conservadora no Brasil, inclusive que se reflete no voto do brasileiro, não teria, portanto, algum impacto nesse voto? Aí eu não sei como que isso aparece no voto em vários países nos quais eles se destinam, mas como é uma tendência mundial esse voto conservador, talvez pensar um pouco sobre isso. Eu não sei se você tem resposta ou se alguém teria resposta sobre isso, mas só para a gente pensar. Então, muito obrigada. Obrigado, Valéria. Vamos fazer um bloco? Aí você trabalha em bloco. A Berenice, por favor. Berenice. Eduardo, parabéns, não, pela tua apresentação. Eu também trabalho com a coletividade boliviana há muitos anos. Não sou boliviana, mas também sou andina, não? Peruana. E eu queria te perguntar, um pouco referindo-nos à definição de diáspora, não? Quais seriam as características comuns presentes
nesta grande coletividade. Não? Essa seria uma. E outra, com tua experiência na Argentina, eu gostaria de saber se você percebeu algumas particularidades que um tanto fazem uma diferença. Eu acho que o lugar, o país de acolhida, a sociedade de acolhida, influencia muito em nós. Então, haveria particularidades dos bolivianos no Brasil ou aqui em São Paulo e dos bolivianos em Buenos Aires? Obrigada. Obrigado, Berenice. Eduardo, tem uma pergunta aqui também da Adriana Amaral, que é aquela pesquisadora que diz que quer conversar com você depois. Ela quer saber qual a participação das mulheres bolivianas na economia. Tá? E eu acho que já deve, não sei se fez algum contato com você, mas é a Sônia Flores Mamani. Ela diz aqui que quer convidar você para ir apresentar essa palestra lá na associação dela, uma associação de bolivianos, na sexta-feira, dia 20. Então, eu não sei, tá? Então, mas assim, gostou da sua palestra e está lhe convidando aqui pelo site. Depois eu te passo também o contato dela, você faz isso aí. Bom, e tem mais aqui, mas aí eu passo no segundo bloco. Eu quero fazer uma pergunta para você também. Eu não sei se eu deixei escapar, mas no início da sua apresentação, você falou em duas grandes abordagens sobre a diáspora boliviana. Você falou, há uma perspectiva marxista, né, e um pouco que a OIM um pouco trabalha nessa perspectiva, de ver isso como um processo estrutural, né, uma perspectiva mais estruturalista dessa migração e tal. E depois você falou de uma segunda abordagem, que são dos momentos constitutivos dessa diáspora, que eu achei bastante interessante. Você deu os exemplos históricos, né, de mudanças sociais na Bolívia a partir de guerras, de levantes, de movimentos e tal. E eu pergunto, e da perspectiva do protagonista desse processo migratório, dos migrantes, das bolivianas e dos bolivianos, há uma expressão por parte deles do porquê da constituição, da formação dessa diáspora, ou ainda as pesquisas que têm sido feitas não apontam para este olhar do próprio sujeito sobre a sua trajetória, né? Ou seja, desse protagonista, ele diz isso ou não diz, as pesquisas não conseguem captar. Não sei se você chegou a falar sobre isso, da perspectiva dele, e eu acabei escapando, perdi, ou se não, se você pode falar sobre isso. Por enquanto é isso, depois tem outros aqui, dando tempo a gente trabalha, e se não, eu te passo por escrito e você comenta com as pessoas, responde. Bom, para começar y responder la pregunta de la profesora Valeria sobre el tema de la heterogeneidad boliviana, ¿no? Justamente hablando sobre la formación económica y social, René Zabaleta Mercado falaba sobre la formación abigallada, ¿no? La formación social abigallada, que es un concepto que él utiliza justamente para mostrar la heterogeneidad de la sociedad boliviana, y a diferencia de las ideas de Althusser, ¿no? de idea de que un modo de producción es un modo principal de producción, somete a los otros modos de producción. En el concepto de Zabaleta, él con ese concepto quiere mostrar justamente que existen diferentes modos de producción. En la Bolivia existían modos de producción en esa época en la que él reflite sobre eso, mas que no llegan a ser subsumidas unas por otras, que en realidad existían diferentes modos de producción que estaban justapuestas, a igual que existían diferentes regiones, existían diferentes sotaques. Por eso él denominaba Bolivia como esta situación indeterminada, ¿no? Y otra cosa que él falaba era que él representaba a Bolivia también como un estado aparente, ¿no?
E eu acho que aí vai em relação a lo que a pergunta que falava, que decía la profesora Valeria. Porque como podemos ver, a migração boliviana tem um sentido, como esta ideia de Alfonso Hinojosa e de Leonardo da Torre, que falam sobre essa ideia de uma migração histórica, pensando em lo que acontecia antes, inclusive, da época colonial. Também eu penso que existe um mito de origem, né? Um mito de origem, em realidade, que é o descuartizamento de Tupac Katari, né? As revoluções de 1870 indígenas contra o Império colonial e o descuartizamento de Tupac Katari é uma representação que existiu mais, que isso vem em toda a história boliviana, en los procesos políticos, mas también como una memoria colectiva, en el sentido de que la migración boliviana en la actualidad, esa Bolivia desmembrada, como podemos ver, porque en realidad si 2 millones de personas están fuera de Bolivia, la quinta parte, es una Bolivia desmembrada, es una situación de pensar esa idea de Estado-nación, ¿no? ¿Cómo se resignifica esa idea de Estado-nación? Mas podemos ver justamente de que las personas que migran da Bolívia migraram porque existiu também uma situação de que os estados nunca teve políticas ou sempre foram excluídas por el mismo estado, né? As pessoas desde a situação das terras, né? Já antes, finais do século XIX, existiu a lei de desvinculação de Tomás Frías, que justamente era uma situação de acabar com as estruturas das terras comunais e a liberação das terras para que possam ser compradas, né? Então sempre aconteceu um processo de expropriação dessas terras comunais, de acabar com essas estruturas, né? E tanto em finais do século XIX existiu um movimento encabeçado por Zárate Vilca, que inclusive salió a los federais, né, na Guerra Federal, que ganharam os conservadores de Sucre, mas depois eles foram presos, né, justamente pelos aliados. E eles aliaram porque eles queriam revertir o sentido desses tributos indígenas que teriam que pagar. Porque se bem acabou a colonização, a situação dos indígenas não acabou, só se mudou. Foi uma recolonização. Então, o princípio da migração boliviana é uma forma de recolonização, né? Às vezes, uma vez que eu escutei a professor Sidney Silva, né, que é o pioneiro do estudo da migração boliviana aqui em Brasil, ele falava sobre a migração boliviana e fazia uma distinção entre os migrantes venezolanos e os migrantes indígenas venezolanos. E eu falava, professor, e no caso dos bolivianos, qual é essa diferenciação? Para mim, essa diferença não existe em realidade, na maioria dos casos, porque as pessoas que chegam são de ascendência indígena, falam uma língua indígena. A maioria são aimaras e quichuas, principalmente aqui em São Paulo. Há uma pesquisadora, Yara Rolnik, né, que ela faz um estudo bem interessante em que ela mostra de que a maioria das pessoas bolivianas que moram na região metropolitana de São Paulo tem sua origem de procedência da cidade do Alto, né? De algum jeito, eu constato essa realidade, mas não a partir do sentido demográfico, mas a partir das conversas que eu tenho com as pessoas, né? Porque, como falou a professora Valéria, eu sou imigrante, né? Tipo, quando eu cheguei aqui a São Paulo em 2015 para fazer o mestrado, eu era uma pessoa alheia a essa situação. Era um novo, né? Eu não podia ser, no sentido integral, um imigrante, porque, inclusive, eu era estudante de uma universidade e depois consegui uma bolsa de estudos. Então, eu não tinha que esforçar pela reprodução da minha vida material, né? Só comecei a preocupar-me quando acabou essa situação, e aí eu fiquei em São Paulo e aí tive que ver essa situação econômica, né? E aí já comecei a ser um imigrante em sua integridade. Mas, agora que eu faço o doutorado, aí por isso é que eu utilizo uma metodologia que é a sociologia da imagem, né? Que estuda todas as formas de representação de lo social, mas também que tem um princípio, né? Que estava falando com Carlinhos antes de começar, que eu já não faço observação participante, porque eu já participo do contexto que eu estudo, né?
sea, as pessoas com as que eu me relaciono são pessoas com as que estão em minha cotidianidade, né? E como Berenice me perguntou sobre a ideia de qual é a relação da diáspora e quais são as semelhanças e as diferenças, eu acho que, claro, talvez em ideia de minha experiência empírica é aqui em São Paulo e na Argentina, né, que eu tive a possibilidade de estar lá. Então, posso falar dessa situação empírica que na Argentina e em Brasil as situações são muito, muito parecidas, né? Porque justamente lá também tem muitos bolivianos que são são aimaras, quechuas, que vêm de La Paz, mas que começou uma migração muito mais antiga. Também tem uma diversidade de outras pessoas, de Potosí, de Sucre, né? Inclusive, lá é interessante, eu conheci um lugar que se chama Escobar, né? Que queda a 50 quilômetros da capital. E aí os bolivianos fizeram uma associação, né? Porque o Bolívia também tem uma situação muito forte com o tema associativo, né? Criar associações. E eles fizeram uma associação em que eles têm um grande centro esportivo, tem uma rádio comunitária, tem um mercado. Então, eles construíram, a partir disso, toda uma situação forte, né? A partir dessa organização. Então, eles já com o conhecimento que eles têm, já não precisam de organizações que sejam ventrílogos de suas demandas, né? Eles já podem falar diretamente com o Estado, né? Porque eles se representam eles mesmos, né? A diferença daqui, né? Que ainda talvez está em essa situação. Mas talvez eu não tenho essa experiência empírica em Estados Unidos ou em Espanha, né? Ou em Chile. Mas pelo que eu posso ver a partir dos estudos e o que eu tentei mostrar a partir, por exemplo, da eleição em el voto, aí você pode ver que através do voto qual é o lugar de procedência da pessoa que votou, né? Em ideia de como mudou o voto de 2019 a 2020, que foi um voto mais regional, mais no sentido de Santa Cruz, porque a liderança de Santa Cruz era opositor a lo que representa el MAS, mas também em sentido das remessas econômicas, né? No sentido de que a maior quantidade de las remessas que enviam de Espanha chegam a Santa Cruz primeiro, né? O que se beneficia mais é o departamento de Santa Cruz. Então, eu penso que o sujeito social é muito mais parecido ao que significa Argentina e Brasil. Outra coisa, por exemplo, eu estava falando do Andrés Espinosa ao começar esta conversa, né? E ele me comentava em esta entrevista que eu fiz a ele que ele chegou aqui a São Paulo em 92, mas que em 93 se foi à Argentina, né? Porque aqui em Brasil a situação não estava bem em 92, mas na Argentina estava bem, porque a mudança do câmbio era 1 a 1, né? Mas ele não gostou de lá porque lá tinha muita situação de preconceito, muito mais forte, né? Lá em Argentina, o preconceito com o boliviano era muito, muito forte. Ainda se percebe que o preconceito é muito forte, né? Mas a partir do governo de Kirchner, começaram com políticas contra o racismo, né? Inclusive, havia cânticos entre as torcidas, que o pior para dizer uma torcida ahora era dizer boliviano paraguaio, né? Porque lá os paraguaios, a maior quantidade de imigrantes, depois vêm os bolivianos. Então, essa situação foi determinante para ele retornar ao Brasil. Mas também retornou ao Brasil quando existia já o plano, mudou ao plano real, né? Então, tem muitos bolivianos que já me falaram que fizeram essa migração circular, né? Que chegaram aqui, depois foram à Argentina, voltaram, como há muitas pessoas que chegaram aqui, que primeiro foram na Argentina, né? E tem muitas pessoas que têm uma relação muito forte com a Argentina, tem família lá, né? Como lá, me falaram que tem família aqui, né? Então, existe essa relação muito grande entre Bolívia, Argentina e Brasil. A diferença do que eu acho que existe em Espanha ou em Estados Unidos. Agora, em Chile, possivelmente também seja muito parecido ao que existe em Chile e em Argentina e em Brasil. Depois, eu não sei qual era a outra pergunta que faltava responder.
sobre el tema de los momentos constitutivos. Era eso, né? Eu perguntei, então você apresentou duas perspectivas teóricas de interpretação. Desculpa, era primeiro das mulheres, a importância Tem das a pergunta mulheres. a importância das mulheres na economia dessa diáspora. Isso. Bom, eu agradeço a pergunta porque eu acho que é fundamental. Já na época colonial, existem estudos que falam que as mulheres foram muito importantes, por exemplo, na comercialização da folha de coca, né? Porque a coca sempre foi, de algum jeito, uma mercadoria, né? Além de todo o seu uso tradicional que existe até na atualidade, né? Seu uso ritual, sua importância simbólica. Em época colonial, depois da prata, que era a mercadoria mais importante, depois vinha a folha de coca, né? Então existia uma briga por quem tinha o monopólio da folha de coca entre os espanhóis e os mesmos indígenas, né? E aí está Miguel Glave, que habla sobre os trajines que existiam no traslado do comércio da coca, mas as pessoas responsáveis pela comercialização eram principalmente as mulheres, né? Então é uma coisa, se bem histórica, né, no tema de essa relação das mulheres bolivianas com o comércio, como se pode ver aqui, se uno vai à Rua Coimbra, né, que é a rua denominada de los bolivianos, pode ver que a maioria das pessoas que estão comercializando são as mulheres, né? E na Bolívia acontece a mesma situação, né? Mas aí tem uma situação com esta ideia do momento constitutivo. Porque se bem em 85 existiu esta ideia da hiperinflação e a partir deste decreto, el 21.060, foi uma forma de ajuste estrutural, de deixar a monte de pessoas, principalmente da mineração, sem trabalho, o que aconteceu é que essas pessoas tiveram que migrar às cidades mais importantes da Bolívia, como começaram a migrar a outros países, né? Mas as pessoas que não conseguiram migrar começaram -se a dedicar ao comércio informal. E em esta situação de comércio informal, as mulheres foram as que tiveram papel protagonista. E falando sobre essa situação, isso tem uma relação com o tema das dívidas, né? Porque em las entrevistas que eu fiz, tem muitas pessoas que falam que chegaram ao Brasil ou na Argentina por el tema de dívidas. Elas tinham dívidas com instituições financeiras na Bolívia. Elas fizeram préstamo, principalmente mulheres, porque elas se dedicavam ao comércio nessa época de los 80. E como não conseguiam pagar, a única forma de poder pagar essas dívidas era a partir de migrar. Por isso migraram ao Brasil. E aí é uma situação interessante, né? Se bem agora, por exemplo, tem a professora Verônica Gago, que habla, por exemplo, desde uma perspectiva feminista, ¿no? Sobre o tema das finanças, esta situação de endividamento, que está reemplazando muito o que é o trabalho salarial, ¿no? Sino que existem as dívidas já a partir de estas coisas, dos préstamos, ¿no? Já em 85, com um estudo que se fez lá, que ele mostra de que justamente quando o Estado deixa de fazer, de ser responsável da proteção destas pessoas a las que o mesmo Estado demitiu, foi o momento justo em que as instituições financeiras pegaram essa situação social, começando a fazer os créditos, né? Mas, em esse momento, não eram instituições financeiras, em esse momento eram ONGs ou fundações que tinham supostamente sentido altruísta, né? Mas agora essas instituições que começaram com sentido altruísta, agora são bancos. O sea, com o tempo se transformaram em bancos e ainda recebem subsídios, sempre receberam subsídios. Mas os juros que eles cobravam às pessoas eram muito mais dos créditos supostamente tradicionais, né? Por isso, as mulheres foram as principais que tiveram que migrar, principalmente a Espanha, né? Porque a migração em Espanha, por exemplo, é maioritariamente mulher, porque o nicho de trabalho é cuidados e demais coisas, né? Migraram principalmente por el tema de dívidas econômicas, ¿no? Inclusive tem um documental de la María Galindo que fala sobre as exiliadas do neoliberalismo, né?
Tá certo, obrigado. Tem mais perguntas aqui. Alguém do Instituto Bolívia Cultural, e eu não sei se é o Antônio ou é outra pessoa, porque não aparece o nome, só Instituto Bolívia Cultural, parabeniza por sua brilhante exposição histórica, né, dessa diáspora boliviana, e faz duas perguntas. A primeira, considerando os desafios enfrentados pelos migrantes bolivianos que hoje fazem parte da terceira idade, como você avalia as condições de vida e integração social dessa geração em São Paulo? Segunda pergunta, em sua opinião, de que forma o atual sistema econômico da comunidade boliviana em São Paulo impacta positivamente ou negativamente a qualidade de vida desses migrantes? E eu tenho uma pergunta que acho que dialoga aqui com essa segunda pergunta dele, que eu também não sei se você quer respondê-la, tá, mas gostaria talvez de conversar sobre isso. Nessa semana estourou aí o caso da exposição sobre as condições de trabalho dos imigrantes bolivianos. E foram apresentadas várias fotografias de oficinas de costura e relacionados, então, a aquelas relações e condições de trabalho como análoga a escravo. E algumas pessoas protestaram contra esta exposição, pichando, né, de tinta vermelha e tal. Inicialmente, houve um movimento de parte de alguns grupos sociais em São Paulo, mas também fora de São Paulo, que se posicionaram contrariamente aos pichadores da exposição. E, na sequência, né, da manifestação contrária desses grupos aos pichadores, alguns setores das comunidades bolivianas se manifestaram, não necessariamente favorável aos pichadores, mas assim, mas de fato esta exposição não nos representa. Ela não mostra aquilo que na verdade somos ou queremos ser. E, além disso, não houve um diálogo com a gente, né? Bom, há um debate, seja no campo das disciplinas acadêmicas ou no campo da política mesmo, de que se tende a relacionar o imigrante ao trabalho. O imigrante é muito mais do que o trabalho, né? E isso acontece não só com os bolivianos, mas com outras nacionalidades latino-americanas e africanas, e também do leste europeu, ou do continente asiático, que estão aqui, e também acontece com migrantes que vêm de diversas partes do Nordeste, né? Essa coisa de caricaturar, de associar estritamente ao trabalho, né? De se prender, por um lado, a essa questão econômica, que é importante, mas ela não é tudo na vida. Então, eu queria saber de você, como que você vê isso? Aí você fique livre para falar, ou como membro de uma das comunidades bolivianas, ou como pesquisador, né? Porque eu estou colocando aqui, tentando colocar pelo menos de duas maneiras. Tem o aspecto político da questão e o aspecto sociológico. O imigrante não é só trabalho, é muito mais do que trabalho. E muitas vezes, embora o Sayad fala, o imigrante existe para o trabalho, né? Ele está se reportando a um processo político, histórico, na França, que tem a ver com a guerra da Argélia, a colonização e tal. Então, naquelas condições. Hoje, a gente tem outras condições também. Claro que estão presentes elementos, né, que reportam a questão colonial, tudo, mas a gente tem outros elementos, inclusive de organização e participação política e social das comunidades de imigrantes. Então, se você puder comentar alguma coisa, tem as perguntas, as duas, do Instituto Bolívia Cultural e essa que eu estou fazendo. Sim. Bom, eu acho que posso responder ao Antônio, não, que é de Bolívia Cultural, em relação a lo que você me está comentando sobre essa exposição, sobre o tema da representação, né? Porque, bom, a migração boliviana pode ser, segundo os que estudaram a migração boliviana, de três etapas, né? A primeira etapa foi nos 50, né? Como já falou, escreveu o professor Osina Silva. Antes del 50, a migração boliviana era insignificante praticamente, né? Só a partir del 50 hay un convenio que se firmó
que se asignó entre Brasil y Bolivia, comienza, que era un convenio sobre el tema de la venta de petróleo, la construcción de un tren. También existía un tratado cultural, ¿no? Entonces, muchos bolivianos, bolivianas llegaron al Brasil para poder estudiar, y esos bolivianos ficaron aquí en el Brasil. Entonces, tienen los bolivianos de já uma idade mais grande que são profissionais, né? Inclusive muitos deles foram os que fundaram instituições como o que é a ADRB, né? A Associação de Residentes Bolivianos. Mas depois da segunda ola são os imigrantes que chegaram na época de este momento constitutivo, de los 70, né? Principalmente pessoas da área rural, mas também muitas pessoas que trabalham na parte da mineração, mas também como asilados políticos, né? E a última ola de imigrantes é a que acontece até a atualidade, não? Que são as pessoas que principalmente vêm para trabalhar no nicho que é o setor de la costura, né? No tema de la costura. Na Argentina, os bolivianos, a grande maioria dos bolivianos trabalham principalmente também no tema de la costura, mas eles já eles conseguiram ter todo o domínio de lo que é a situação da horticultura, desde a produção até a comercialização, e outras no tema da construção, né? Mas o que podemos ver aqui no Brasil é justamente isso. Existe uma situação principal, né? De onde vêm os bolivianos, de qual região, mas se é uma situação heterogênea, né? Existe muita heterogeneidade. E nesse tema da representação, que você me coloca nesta ideia desta exposição, sim, eu também sou crítico nesse sentido. E eu falei com Antônio, por exemplo, quando ele me perguntou qual é meu posicionamento sobre o que aconteceu, eu falei, olha, lo que ese colectivo de las chicas, las cholitas de la Boliviana fizeram é uma forma, uma performance em realidade, porque a maioria delas são artistas, são pessoas que trabalham com esse tema de performance. Então, eles fizeram uma intervenção em esta mostra fotográfica. Uma mostra fotográfica que, segundo o que eu vi, que na primeira exposição que mostrava em Los Balandrade, representava os bolivianos desse jeito, de uma forma preconceituosa, né? Mas onde que começa o preconceito? O preconceito começa quando você não mostra o sujeito em sua integridade, só mostra uma parte dele. E o que a mídia faz muitas décadas atrás, é mostrar justamente ao boliviano no sentido de só mão de obra barata, e em muitos casos trabalho precarizado e trabalho análogo à escravidão. E essa realidade, por exemplo, em meu mestrado, assim como as cholitas da Boliviana fizeram repúdio a essa mostra por essa situação de representação, em minha tese de mestrado, eu fiz, desde um estudo acadêmico, também uma crítica a esse sentido de representação. E fiz estudo em que eu coloquei as lógicas cheje da migração boliviana em São Paulo, desde conceito de cheje. Que é o cheje? O cheje é conceito teorizado por Silvia Rivera Cusicanqui, em que ele fala justamente de que a identidade do boliviano, essa ideia de mestiço do boliviano, desde o cheje, é uma ideia de reconhecimento do lado indígena como lado aculturado branco, mas não é ideia de mestiçagem só no sentido de branquecimento. Então, sí existen situações de temporalidades como de dimensões de pensamento que existem dentro da identidade, mas dentro das práticas. Por exemplo, aqui, frente, sempre acontecem as missas dos bolivianos, né? Mas depois eles fazem seus rituais e suas tradições. Então, é uma situação checa, é uma situação de identidade. E para mim também é um sentido político. Por que político? Porque, igual que coloco em minha dissertação, os imigrantes bolivianos aqui em São Paulo, na Argentina, já foram imigrantes na Bolívia, imigrantes internos, que chegaram da área rural à urbe, à cidade, e também foram por parte de uma élite
pensados de uma forma estigmatizante, preconceituosa, como os coitados, como os sujos, como os pobres. Mas eles, com o percurso do tempo, começaram a conseguir um poder econômico através do comércio, através do contrabando, e também uma situação de status simbólica a partir de suas formas festivas. Por isso, quando eu observo o que acontece, por exemplo, nas festividades, me remite a festividade mais grande da minha cidade, que é La Paz, que é o Gran Poder, porque as estruturas organizacionais são essas. E essas formas festivas são formas políticas, porque eles construíram suas formas econômicas de resistência, de resiliência, a partir justamente dessa situação. Historicamente, o comércio e o intercâmbio han sido as formas em que as pessoas han conseguido reproduzir-se econômicamente, porque o Estado nunca las ha incluído dentro de suas políticas, nem econômicas, nem culturais, nem sociais. Então, eles construem sua própria identidade e suas formas de reprodução a partir de suas estratégias. Então, para mim é isso, né? Uma forma não somente cultural, sino política, né? E eu acho que o que estas meninas do grupo das Cholitas de la Babrinha fizeram é um grande fato em que você percebe que estas novas gerações, as filhas e filhos de imigrantes bolivianos, estão tomando consciência dessa situação, né? Uma consciência política. E eu concordo muito bem com o que elas fizeram. Além disso, que estas exposições, grandes exposições, têm patrocínios e financiamentos que estão reproduzindo essa situação, né? Sabemos, os que somos fotógrafos, no meu caso, que trabalho no jornal, que quando você faz uma fotografia, não é um análogo à realidade. Tem uma situação em que tem o aspecto cultural do mesmo fotógrafo e também a intencionalidade por que está fotografando. Então, quando eu trabalhava para o jornal, me falavam, você tem que fazer isso. Mas eu sabia a forma de representação que eu tinha que fazer para essa situação. Então, aí não existe uma ideia que não existe uma conotação. Sim existe uma conotação. Então, eu acho que sim, que já não se pode representar ainda isso ao boliviano somente desde mão de obra, só para o trabalho, né? Porque não é só isso, né? Não é só isso. Obrigado, Eduardo. Acho que a gente vai, então, indo para as finalizações. Se tiver mais alguém que queira perguntar ou comentar, esse é o nosso último bloco. Então, a Andréia Alves do Amaral agradece pela resposta que você deu. Ela também trabalha na pesquisa dela a possibilidade, né, de protagonismo das mulheres imigrantes bolivianas. Esse é o tema da pesquisa dela e ela agradece pela sua pergunta. O padre Rodinei Zirpinski, lá do Cibai, Porto Alegre, padre escalabriniano, trabalhou com migrantes durante muito tempo na Bélgica, na Europa e tal. Ele parabeniza você pela pesquisa, ele está lá no Cibai. O Cibai também é um centro de estudos e de pesquisa sobre migração em Porto Alegre. Viu a sua apresentação e está parabenizando você, juntamente com o Fábio Fonseca, o Guilherme Silva, a Maria Lúcia Guilherme e a Rosana Camacho, também está ali cumprimentando pela pesquisa. O padre Paulo, sim. Sabe, é de novo esta questão da exposição, oficinas do suor, que inclusive eu fui ver na hora da inauguração. E na minha cabeça já passei de todos os lados, então acho interessante discutir, no sentido que está em jogo um estereótipo, realmente, boliviano igual a isso, entendo a reação da comunidade. Do outro lado, depois ouvi também quem produziu. Numa época em que Bolsonaro detonou praticamente a questão dos auditores fiscais. Acabou com os auditores fiscais, então que diminuiu a fiscalização.
Então, eles quiseram apresentar, conversando com ele, um recorte muito específico. Oficina do suor, não o boliviano. Então, do outro lado, eles dizem, por isso estou fazendo ver os dois lados, eles dizem, nós não queríamos apresentar os bolivianos, mas um caso específico que é a produção na indústria da moda, que é perversa. Então, eu vejo esta questão, digo, a reação, quase dizer, ambos têm razão. Quem jogou a tinta e quem tentou enfocar uma coisa muito específica. Não sei, é uma loucura que estou pensando alta voz e que ainda não cheguei a uma conclusão para ver os dois lados da produção, que não queria retratar a comunidade boliviana, mas algo muito específico e problemático que atinge uma parte da população, também paraguaia, também peruana, venezuelana, então, brasileira. Então, você me ajuda a pensar nesta tensão entre os dois olhares, como você falou. Só esta... Bom, eu vi uma entrevista que fizeram justamente a las cholitas de la Babilônia, neste grupo coletivo, e eles explicam que já na primeira exposição que aconteceu em La Osvaldo Andrade, elas entraram em contato com as pessoas da exposição para poder fazer um diálogo e ver como essa exposição podia mudar, como podiam ver as possibilidades de fazer uma coisa diferente, mas principalmente ter um diálogo para explicar as críticas que elas tinham. Mas elas não foram recebidas, né? Então, aconteceu esta. E em esta também eles foram a falar, a dialogar, mas foram ignoradas, né? Então, nessa situação de, eu vou representar algo, mas eu não falo com as pessoas. E isso acontece muito. Que é o que acontece muito? É que as pessoas, os grupos, falam por el outro. Eu estou falando em Argentina, já é boliviano, as organizações, elas têm uma própria relação com o Estado. Mas ainda aqui, inclusive eu vivi essa experiência, né? Tipo, um casal que fez um projeto em El Guete sobre a Praça Cantuta. E me chamam para conversar, para que eu dê uma palestra dentro do projeto e que me iam a pagar um monte que era insignificante, né? Eu não falei nada, mas eu pensava, e vocês conhecem as pessoas da Feira Cantuta? Não. Então, como eles fazem um projeto, ganham um projeto que representa a um coletivo, a um grupo, e eles nem conhecem, né? Então, nem têm interesse de perguntar, de relacionar-se, de criar um projeto juntos. Não, tem essa situação de fazer alguma coisa para o outro, mas não fala com o outro, né? E nesta situação, eles não falaram com as pessoas, eles já mostraram é isso, né? Então, a crítica vai também no sentido não só da representação, sino também essa ideia de deixem de falar sobre nós, falem com nós. Se vocês querem falar, bom, podem fazer, mas vão falar com nós, né? Porque nós também temos pensamento teórico, crítico, né? Não só esse tema a representação que vocês estão fazendo. Perfeito, é bem importante mesmo e interessante ouvir os diálogos diversos, né? Não apenas sobre o ponto de vista, sobre os fatos que ocorrem ou as transformações sociais, mas a forma, né, como essas coisas são processadas. Eu acho que fica um aprendizado para todo mundo que faz pesquisa, né, que essa coisa de dialogar com as pessoas que estão vivenciando o processo, né? Não necessariamente como sujeitos, né, sobre os quais há algo sendo imposto. Eles também são protagonistas. Isso por um lado. E por outro lado também tem aquela questão de que muitas vezes a pesquisa, eu não sei dizer exatamente se a exposição foi o fruto de uma pesquisa, mas eu imagino que tenham feito uma pesquisa. Muitas vezes a pesquisa revela coisas, diz coisas que as pessoas que participaram delas, né, dando depoimento, relatos, não necessariamente se reconhecem nela,
mas é uma visão de mundo, que faz parte desse debate político, sociológico, que está em disputa na sociedade. Eu acho que é isso, né? E eu aproveito, a Valéria quer falar também, e eu aproveito, assim, foi por isso que eu perguntei sobre aquelas duas visões teóricas que você apresentou no início, a visão teórica marxista, mas estruturalista, e a visão dos momentos. Eu falei, e os protagonistas? Qual é a visão deles sobre isso, né? Mas eu aproveito para perguntar o seguinte, na sua análise, pela sua experiência como pesquisador e também como uma pessoa que vive no meio das comunidades bolivianas, várias dessas comunidades estão organizadas hoje na cidade de São Paulo, socialmente, politicamente e culturalmente. Elas estão assentadas, inseridas em São Paulo, sobre todos os aspectos dos direitos de cidadania. É claro que não votam no Brasil ou nas eleições brasileiras, mas na Bolívia, como você bem apresentou. Mas do ponto de vista do assentamento, na perspectiva de uma cidadania, essas comunidades, a gente pode dizer que elas estão assentadas, ou trata-se de uma luta da construção de um território que é permanente? É um processo que, diria o Guimarães Rosa, que ele não tem um início bem desenhado, mas também não tem um fim bem desenhado. Ele está em constante travessia, em permanente disputa. Seria isso? Antes de você responder, eu passo para a Valéria, que também quer perguntar. A gente faz um bloco só. Tá. Fique tranquilo. Oi, me desculpe, já estamos no limite do tempo. Eu queria acrescentar um relato que eu ouvi sobre essa questão da imagem do boliviano como o explorador, né? Este semestre, na USP, eu tive 2 alunas bolivianas no primeiro ano, o que mostra que os bolivianos não são só trabalho pesado. E eu queria reproduzir o relato que uma delas fez. Elas escolheram, inclusive, fazer um trabalho sobre como a mídia representava o imigrante boliviano. Uma delas, o pai dela, tem uma oficina de costura. O Eduardo chegou a conhecer, eu pedi para ele conversar com elas. E elas falaram assim, no final do semestre, quando apresentaram o trabalho. A mídia escolhe representar o boliviano, o dono de oficinas, como explorador. O Eduardo, inclusive, já falou várias vezes das relações familiares que existem entre a pessoa que contrata e o trabalhador que vem. E o que ela disse foi o seguinte: a mídia nunca fala do que as empresas que compram essa peça de costura do boliviano faz com a gente. Ela falou que eles pagam menos de 20 centavos cada peça. E o dono da oficina fica numa situação que ele não consegue manter o trabalho, ele não consegue manter a oficina. Isso causa toda uma cadeia de exploração. Então, que a culpabilização deveria olhar não para o boliviano, que é estereotipado como essa pessoa que ou explora ou é exploradora, e sim sobre essa cadeia que eu acho que é um pouco o que o padre Paulo tentou falar. Eu imagino que talvez a exposição não tenha feito isso, né, e tenha usado depois esse argumento para se justificar, mas talvez seja isso. Eu só queria lembrar esse relato, que eu acho importante nesse tema do preconceito contra o boliviano. Muito obrigada. Obrigado, Valéria. Muito importante mesmo trazer. São questões, né, temas e questões que são vivenciados no cotidiano e que, se a gente, de fato, não procura debater com mais profundidade e trazer as diferentes visões sobre isso, a gente nunca consegue dar passos adiante, porque há esse esforço de caricaturização, né? Seja por parte de amplos setores da mídia, mas seja também por parte do próprio Estado,
quando elabora e implementa políticas públicas que visam atender a toda a comunidade como se ela fosse homogênea, e não é. Mas, enfim, eu lhe perguntei sobre como é que você vê as comunidades bolivianas hoje, neste processo, já várias delas com uma organização social, econômica, política, cultural, e inclusive marcando presença no calendário da cidade de São Paulo, né? Com as festas e tudo. Essas comunidades estão assentadas do ponto de vista dos direitos de cidadania, ainda que não tenham o direito de votar no Brasil e de ser votado como candidato, exceto aqueles que são naturalizados, ou não? Trata-se de um processo em permanente disputa, em permanente construção. Como é que você vê isso aí? E aí, nisso, uma abordagem um pouco mais nessa perspectiva cultural da diáspora boliviana. Sí, bom, primeiro para falar, por exemplo, sobre a ideia de como o sujeito se sente mesmo dentro do processo migratório, né? Uma entrevista que eu fiz a um amigo, né? Eu perguntava, ele se reconhece como aimara, né, em primeiro lugar. E ele chegou já faz mais de 30 anos aqui a São Paulo. E quando eu perguntei, mas você como indígena, você sentiu discriminação na Bolívia? Com certeza. E ele falava sim. E onde que você se sentiu mais discriminado? Na Bolívia ou aqui? Onde que você sentiu muito mais essa discriminação? E ele falou que na Bolívia, né? Porque na Bolívia é seu país, seu próprio país, né? Então, sentir-se estrangeiro em seu próprio país é uma coisa muito mais forte que saber que você é estrangeiro em outro país e que vai ser estigmatizado, né? Então, de algum jeito existe essa consciência, né? Mas eu acho que ainda que existam as políticas públicas e aí essa ideia do direito que só não conseguimos votar, na realidade e nas práticas sabemos que isso é muito diferente, né? Porque as leis são abstrações que estão aí, que dão a legalidade, mas a realidade empírica sempre é diferente, né? Então, por que os bolivianos trabalham no tema da costura? Porque não podem trabalhar em outros lugares, né? Por exemplo, aqui teve o caso de um menino, uma criança de 3 anos, que chegou com os pais porque tinha leucemia e na Bolívia não podiam tratar isso. Então, chegou aqui, por sorte foi recebido, conseguiu fazer todo o procedimento. Depois de 3 anos, ele voltou à Bolívia. Mas, tipo, a mãe dele era super bem, uma instrução, era engenheira petroleira. E o pai era mecânico, em uma das maiores empresas lá, que é Toyota, né? Mas ele não conseguiu nenhum tipo de emprego em lo que ele fazia, né? Então, ele teve que trabalhar no tema da costura. E ele não conseguiu porque não deram nem possibilidade para ele demonstrar o que ele podia fazer, a habilidade que fazia, a instrução, o conhecimento que ele tinha. Então, por exemplo, eu estou agradecido a você, Carlinhos, por dar este espaço, né? Porque eu posso mostrar o conhecimento, posso falar sobre a minha pesquisa, sobre o que eu estou fazendo como acadêmico, né? E a dificuldade que eu tenho, como tem outras pessoas também que são imigrantes e que são acadêmicos, de poder estar dentro de lo que é, al final e ao cabo, uma universidade como professor ou estar relacionado em diferentes lugares, que pode ser um professor convidado de alguma outra forma. E o mesmo acontece em todas as outras atividades. Por isso que o boliviano está obrigado a trabalhar em um nicho que já está construído, que é o nicho da costura, né? Mas por que existe o nicho da costura? Não é porque somente os bolivianos conseguem trabalhar em isso. Porque essa situação de trabalho externalizado, trabalho terceirizado, é bom para a indústria textil, né? Quando mostram essa situação, trabalho precarizado, como falava a professora, o relato que deu esta menina. Isso mesmo que no mestrado eu coloquei quando eu morava em uma casa de bolivianos durante 2 anos e meio. Conversando, eles me ensinaram que eles tinham, por exemplo,
eles não podiam estar dentro de lo que era todo o tema de lo legal, porque primeiro os operários, muitos dos operários não queriam estar dentro do operário, não queriam receber um salário cada mês. Tinha pessoas que têm muita mais habilidade para alguma coisa e eles podem conseguir 3 ou 4 vezes mais. Eles mesmos trabalham mais das horas que supostamente teriam que trabalhar. Eles mesmos se exigem, né? Tipo, há uma ética muito forte do trabalho, em realidade, né? E outra situação é isso, a grande empresa, em realidade, que é a que faz esta situação, esta estrutura de trabalho, eles pagam pouco, né? Então, tipo, o dono da oficina vai tentar que a empresa pague mais e a empresa vai seguir pagando o mesmo, senão vai mudar a outra pessoa que ele vai poder fazer esse trabalho. Então, ele vai estar obrigado a não poder conseguir todas as situações para poder regularizar-se. É isso. Eduardo, se você quiser fazer as considerações finais, pode fazer, porque a gente encerra por aqui. Você faz e eu vou fazer o encerramento do Diálogos. Não, é só outra vez agradecer, Carlinhos, agradecer à Missão Paz, ao Centro de Estudos Migratórios. E, bom, cerrando também este ciclo de diálogos, né? Assim que, na verdade, fico muito grato de poder, de tentar poder mostrar um pouco o que é um avanço do que é minha tese de dissertação de doutorado, que com sorte e com muito esforço vou tentar finalizar para finais do próximo ano. Minha pesquisa de doutorado é sobre o tema da memória e subjetividade dos bolivianos no período da pandemia, né? E, bueno, a professora Valéria é minha orientadora, né? E só isso, né? Só fico grato outra vez por o convite. Nós é que agradecemos sempre aí pelas contribuições que você tem trazido aqui e aceitou de maneira bastante generosa a participar dos diálogos, não sei, inclusive que nós mudamos a data, né? Estava previsto para uma semana antes, mudamos agora, e ainda assim você se manteve firme. Então, a gente que agradece a sua generosidade e disponibilidade em contribuir. Continuando nos agradecimentos, eu quero agradecer também de maneira especial a Gorete, que está aqui com a gente, e a Veridiana, minha companheira, porque ao longo dos diálogos deste ano, elas sempre contribuíram. Aí o pessoal acha que não é nada, mas é bastante coisa significativa. Providenciando água, café, biscoitos, né, e colocando aí para a gente poder tomar e comer durante os diálogos no SEM. Então, em nome do GEPOM e da professora Valéria, que está ali, nossa parceira, os nossos agradecimentos a vocês duas, né, que estão aí trabalhando nos bastidores para tornar o ambiente mais agradável. Agradecer também a Isabela, né, que sempre solicitada, está ali também contribuindo na parte de logística, né, das inscrições, de imprimir os documentos que a gente precisa ler aqui e tal, e sempre atendendo às solicitações. E, evidentemente, agradecer a vocês que vêm, todas vocês e todos vocês que vêm aqui presencialmente nos acompanhar, contribuir e enriquecer para os diálogos, vocês que nos acompanham também pelas redes sociais, pela Web Rádio Migrantes, pelo Facebook da Missão Paz, São Paulo, e também pelo YouTube e outras redes. Com a colaboração das pessoas que fazem pesquisa, que se dispõem a botar a cara à tapa, né, para discutir as suas pesquisas, não apenas na perspectiva teórica, metodológica, mas também na perspectiva política, né? E agradecer a todos vocês que acompanham presencialmente ou nas redes sociais, que contribuem também, junto com os pesquisadores, para que esses debates ocorram. E esse é um dos caminhos, né, que a gente vai construindo juntos para poder tentar fazer um país melhor, para tentar fazer uma cidade melhor. A gente pode dizer, mas não dou conta de fazer isso, porque o país é muito grande, a cidade é muito grande. Mas cada um de nós, com uma ideia, com um gesto concreto, com a palavra, fazendo, procurando contribuir para uma melhor compreensão dessas realidades, significa bastante nos processos, né, de participação e mudança social que o Eduardo trouxe tão bem aqui para nós, através desse estudo sobre a diáspora boliviana. Por fim, eu quero agradecer também a parceria, né, em nome aqui dos padres,
do Padre Paolo, o Padre Alfredinho, o Padre Antenor, o Padre Irmani, da equipe coordenadora da Missão Paz. Agradecer a parceria com a professora Valéria Magalhães. Se você quiser vir aqui, Valéria, também dar uma palavra, nós ainda temos uns minutinhos. É uma parceria que sempre enriquece. E essa parceria ela não se limita aos diálogos no SEM. Nós temos parcerias em outras atividades de estudos e de pesquisa com a Valéria e o grupo de estudos e pesquisa que ela coordena, né? Então, isso só fortalece a gente. Não sei se você quiser também dar uma palavra, fique à vontade. Novamente, agradecer a vocês todos pela parceria, a todos os palestrantes desse semestre. Está desligado lá, você quer falar? Pronto. Novamente, agradecer, então, à Missão Paz, a todos os participantes do semestre, ao pessoal que ajuda, a Veridiana, toda vez eu como esses biscoitinhos e as coisas maravilhosas. A todo mundo da Missão Paz que nos ajuda a fazer o evento. E espero que o semestre que vem a gente possa trazer outros temas interessantes. Então, muito obrigada a todos. Obrigada, José Carlos. Eu que agradeço. E a gente já está pensando temas e pessoas convidadas para o próximo semestre, 2025, para dar continuidade aos diálogos no SEM. Quem está mandando um abraço para você e cumprimentando também a Ruth Camacho, Roberval Freire novamente, parabenizando pelo debate aprofundado e corajoso, tá, você. E é isso, então, desejo boas festas para todas e todos vocês. Eu sei que o ano foi pesado, né, em várias situações para todo mundo, mas renovando as esperanças que a gente vai seguindo adiante e procurando transformar para dias melhores. Um forte abraço. E agradecer, evidentemente, ao Miguel Almada, que é o responsável pela transmissão, né? A pessoa que é responsável para fazer com que esses diálogos ecoem cada vez mais longe, através das redes sociais. Muito obrigado mesmo, Miguel, em nome aqui da Valéria, do GEPOM, e você também sempre disponível a produzir o diálogo junto com a gente. Muito grato. A quem eu peço uma palmas, né, para o Eduardo, para todos nós. Tchau.